A chamada de vídeo tocou, o rosto de Molly sombrio na tela. Jed, ela sussurrou. Você está sozinho? Seu olhar passou rapidamente por mim. Então a câmera girou, mostrando uma mulher com o cabelo loiro de Elara, rindo com a mão no joelho de outro homem. Meu mundo desmoronou. Ela está no meu voo para Milão, acrescentou Molly, com a voz monótona. E está usando o cartão conjunto de vocês. A febre finalmente passou, e um ar fresco e seco substituiu o suor na minha pele. Me sentei na cama, com os lençóis enrolados nas pernas. 3 semanas de Covid me deixaram fraco, mas a lucidez da minha mente estava voltando. A luz do sol entrava pela janela, brilhante e tênue, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar acima do tapete. A casa estava silenciosa, como sempre nas tardes de dias úteis, exceto pelo zumbido da geladeira lá embaixo. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era Molly, minha irmã, comissária de bordo. Seu rosto, emoldurado pelo interior apertado da cozinha de um avião, apareceu na tela. A gola do uniforme estava impecável, mas sua expressão era tudo menos isso. Seus olhos, geralmente rápidos no humor, carregavam uma profunda e incomum pena. O murmúrio baixo do ruído da cabine era audível atrás dela. Jed, ela começou, a voz quase um sussurro, uma cautela urgente apertando seu maxilar. Você está sozinho agora? Pisquei, ainda me livrando dos últimos vestígios de enjoo. Estou sozinha, disse com uma leve tosse presa na garganta. Elara acabou de ir ao mercado, provavelmente comprou sopa. Consegui até dar uma risadinha fraca. Sabe, canja de galinha com um pouco de refrigerante de gengibre. Molly não retribuiu o sorriso. Seu olhar estava fixo em algum lugar além de mim. Depois se voltou para os meus olhos, a testa franzida. Jed, Elara está no meu voo, para Milão. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, densas e pesadas. Ela está com outro homem. As palavras entraram na minha cabeça, mas não faziam sentido. Eram uma língua estrangeira na paisagem familiar do meu quarto. Do que você está falando? Resmunguei, um som seco que mais parecia um coachar. Isso é impossível. Ela acabou de ir embora. Você acha que ela iria para a Itália enquanto eu estou aqui de cama? Molly suspirou, um suspiro baixo e resignado. Sem dizer mais nada, virou a câmera do celular. A imagem girou, ficando um pouco desfocada, e então focou em uma fileira de assentos de primeira classe. Lá estava ela. Ou melhor, ela. Cabelos loiros, cortados exatamente como os de Elara, brilhando sob as luzes da cabine. O perfil era inconfundível. Ela ria, a cabeça levemente inclinada para trás. Uma mão repousando delicadamente no joelho do homem ao seu lado. Ele era bronzeado, com cabelos escuros, e o braço casualmente estendido sobre o encosto do assento dela. Era uma cena íntima, daquelas que não caberiam no voo doméstico de Molly. Jed, essa é a Elara. 100%, afirmou Molly com a voz plana, sem emoção, simplesmente relatando um fato. O nome dela está na lista de passageiros. Elara Miller. Assento 3A. Pago com o cartão conjunto de vocês. Nesse instante, a porta da frente, lá embaixo, rangeu ao se abrir. Passos ecoaram pelo piso de cerâmica da entrada. Jed, você ainda está vivo aí em cima? Perguntou uma voz. Era a voz de Elara, leve e familiar. Eu trouxe as compras. Você queria alguma coisa especial do mercado? Encarei a tela do celular da Molly, depois o corredor em direção à escada, com a mente girando, tentando conciliar as duas impossibilidades. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem da Molly. Verifiquei a lista de passageiros. Elara Miller. Assento 3A. Confirmado. Paguei com o Chase Sapphire Reserve, o mesmo que o seu cartão. Os passos da mulher subiam as escadas. Sua presença uma onda fria na casa silenciosa. Ela apareceu na porta do quarto com uma sacola plástica de supermercado pendurada no braço. Seus cabelos loiros caíam nas ondas suaves que Elara preferia. Seus olhos, geralmente calorosos, tinham um brilho que eu não havia notado antes, uma fragilidade. Seu sorriso, geralmente tão aberto, parecia largo demais, forçado. Sua voz, ao perguntar sobre minha saúde, carregava um tom levemente áspero, quase imperceptível. Meu olhar se desviou para os sapatos dela, um detalhe com o qual Elara era muito cuidadosa. Ela usava um par de tênis de lona de marca desconhecida. Elara sempre usava seus tênis de corrida Brooks para fazer compras, ou às vezes seus Keds brancos impecáveis. Era um detalhe pequeno, mas me incomodou um pouco. Então, o impossível se encaixou. Molly só fazia voos domésticos, nunca internacionais. Aquela mulher não podia ser Elara, não se Molly a estava levando para Milão.
A mulher na porta, que era idêntica à minha esposa, havia cometido um erro profundo e fundamental em sua atuação. Estou me sentindo melhor, ouvi-me dizer, as palavras surpreendentemente firmes. Joguei as pernas para fora da cama. Deixe-me ajudá-lo com as compras. Essa sacola parece pesada. Eu precisava me aproximar, ver, tocar, saber. Não, Elara fez uma pausa, o olhar vacilante. Uma hesitação momentânea, uma pequena ruga de dúvida cruzando seu rosto perfeito. Então, ela deu de ombros, um gesto casual, quase desdenhoso. Claro, Jed, se você estiver disposto. Respirei fundo, o ar frio e rarefeito em meus pulmões. Meus dedos tatearam em busca do meu celular debaixo das cobertas. Meus polegares se moveram com uma velocidade que eu desconhecia, digitando uma mensagem para Molly. Tem alguém exatamente igual a Elara na nossa casa. O cheiro de desinfetante e pão fresco invadia a cozinha, uma mistura estranha. Não, Elara se movia com uma eficiência perturbadora, tirando latas e caixas da sacola de compras e colocando-as em seus devidos lugares na despensa. Seus movimentos eram fluidos, quase como uma dança, mas careciam da familiaridade descontraída da minha esposa. Elara frequentemente parava, verificando datas de validade ou reorganizando uma prateleira. Essa mulher simplesmente colocava as coisas no lugar. Sua precisão era inquietante, como a de uma máquina programada para imitar a vida doméstica. Quer um café, Jed? Perguntou ela de costas para mim enquanto separava a massa. Posso preparar um café fresquinho. Claro, eu disse, com a voz ainda um pouco rouca. Seria ótimo. Observei-a, encostada no balcão, tentando encontrar falhas em sua imitação. Ela mediu a água com precisão, pegou o pó de café com a mão firme. Quando serviu o meu, pegou o açucareiro e depois o leite. Mexeu com uma colher pequena. Aqui está, disse ela, colocando a caneca na minha frente. O vapor subia do líquido escuro. Dei um gole. 2 colheres de açúcar. Leite. Elara tomava seu café preto, forte, sem exceções. Primeiro erro, pensei, enquanto a contagem mental começava a se formar. O doce revestia minha língua artificial e errado. Meu celular vibrou no bolso. Molly, outra mensagem. Era uma foto, um close dessa vez. Elara, inconfundível, a cabeça inclinada, um sorriso genuíno no rosto. Sua mão estava entrelaçada com a do homem. Clark Miller, Molly havia dito. Eles estavam de mãos dadas sobre o apoio de braço. Um gesto silencioso e íntimo que transmitia conforto mútuo, planos em comum. A imagem foi como um soco frio e duro no estômago, silenciando o último lampejo desesperado de dúvida. Não era um engano, não era uma estranha coincidência, era algo deliberado. A loja estava movimentada? Perguntei, erguendo os olhos da xícara de café e fixando-os em não Elara, enquanto ela guardava as caixas de cereal. Ela se virou, com um sorriso ensaiado. Ah, sim, sabe, para uma quinta-feira. Todo mundo fazendo compras, imagino. Quinta-feira? Repeti, com a voz cuidadosamente neutra. Hoje é quarta-feira, não é? Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo, um leve tremor no canto dos lábios. Seus olhos se moveram rapidamente como os de um pássaro preso em uma gaiola. Ah, certo, meu erro. Ainda estou meio zonza por causa do voo, acho. Deve ser o fuso horário. Sua explicação veio rápido demais, suave demais. Segunda falta, pensei, sentindo o gosto amargo do café adoçado na boca. Você nunca voou para lugar nenhum. Resolvi insistir. Você se lembrou de pegar aquele iogurte especial que eu gosto? Perguntei, fingindo um interesse casual. Aquele com mirtilos, mas só o desnatado, geralmente fica na prateleira de cima, perto dos orgânicos. Era mentira. Eu detestava iogurte de mirtilo. Ela abriu a geladeira, examinando as prateleiras com um ar confiante. Sua mão foi direto para a segunda prateleira, na seção do meio, e ela retirou um pote de iogurte grego de baunilha. Aqui está, anunciou, erguendo-o. Exatamente onde você gosta. Terceira vez, pensei, com a contagem completa. Ela sabia os fatos, mas lhe faltavam os detalhes íntimos e complexos da nossa vida real. Seu conhecimento era superficial, como seguir um roteiro detalhado, mas com omissões cruciais. Ela conseguia repetir informações, mas não improvisar. Recostei-me, observando-a. Ela se movia pela cozinha com uma graça que era a de Elara, mas o espírito por trás disso estava ausente. O calor, as pequenas peculiaridades familiares, o jeito como Elara cantarolava baixinho enquanto trabalhava, nada disso estava lá. Era uma imitação perfeita, e isso a tornava ainda mais aterradora.
Lembra daquela viagem que fizemos para Minnesota no verão passado? Arrisquei, lançando a pergunta como se fosse uma isca de pesca. Aquela em que alugamos uma cabana perto do lago? Nunca tínhamos ido a Minnesota. Tínhamos ido à Península Superior de Michigan, a antiga casa do meu tio. Ela ergueu a cabeça de repente, com um olhar brilhante e entusiasmado no rosto. Ah, foi tão divertido, respondeu imediatamente com a voz leve e descontraída. A canoagem e os mosquitos foram terríveis, não foram? Meu maxilar se contraiu. Ela mordeu a isca, engoliu tudo. Era uma profissional, uma réplica perfeita e aterradora. Meu telefone tocou de novo. Era a Molly. Peguei-o às pressas, quase deixando-o cair no chão de azulejo. Alô? Jed, escuta, disse Molly com voz urgente e baixa. Acabei de falar com uma das outras comissárias de bordo, Elara e Clark. Eles têm reserva no Four Seasons em Milão pelas próximas 2 semanas. Senti um frio pavor me invadir. O Four Seasons. Aquilo não era um caso passageiro. Era uma fuga. Meu polegar pairou sobre o botão de encerrar chamada, tentando pressioná-lo discretamente. Mas minha mão tremeu, me traindo. Olhei para cima. Não Elara estava parada, congelada junto à despensa, com uma lata de sopa de tomate na mão. Sua cabeça estava inclinada, atenta. Seus olhos, geralmente tão brilhantes, estavam agora ilegíveis, como lascas de vidro polido. Quem era? Perguntou ela com a voz estranhamente calma, cada sílaba perfeitamente colocada. Sem inflexão, sem tremor. Apenas uma pergunta fria e direta. Número errado. Menti, rápido demais. Desliguei o telefone com um clique decisivo, enfiando-o de volta no bolso. O ar na cozinha tornou-se denso, palpável. A agradável cena doméstica havia desaparecido, substituída por um entendimento silencioso e carregado de tensão. Ambos sabíamos que a farsa estava se desfazendo. O jantar foi silencioso. Os únicos sons eram o tilintar das colheres contra a cerâmica e o zumbido abafado da geladeira. Não Elara havia esquentado a sopa de tomate, a mesma que estava segurando quando Molly ligou. Observei-a servir a sopa nas tigelas. Um movimento lento e deliberado. O vapor subiu, carregando um leve cheiro metálico. Cada fibra do meu ser gritava que poderia estar envenenada. Comi algumas colheradas, com a garganta apertada, o calor não aliviando o nó gelado no meu estômago. Ela também comeu, seus movimentos tão calmos e calculados como antes. Vou tomar um banho, anunciou ela, empurrando a tigela para longe. Sua voz era casual demais, com um tom perfeito demais. Dia longo. Assenti com a cabeça, observando-a levantar-se da mesa. Ela se afastou, os quadris balançando no ritmo familiar de Elara. A porta do banheiro se fechou no andar de cima e ouvi o som da água correndo, um fluxo constante e reconfortante. Assim que ouvi a torneira, peguei meu celular. O número de Molly já estava na descagem rápida. Ela ainda está aqui, sussurrei no telefone, com a voz rouca e a urgência me consumindo. Ela acabou de ir tomar banho. Jed, escuta aqui, disse Molly com a voz embargada. Descobri mais coisas. O homem com a Elara, o nome dele não é Clark Miller. Provavelmente era um documento falso. O nome dele é Daniel Brooks. Pesquisei sobre ele. É um investidor de capital de risco de Chicago, um cara tranquilo, mas com gostos caros. Tem uma cobertura no centro da cidade e uma cabana em Aspen. Divorciado uma vez. Sem filhos. Meu estômago embrulhou. Uma onda repentina de náusea. Daniel Brooks, não Clark Miller. Um homem bem-sucedido, rico, capaz de arquitetar algo assim. Os detalhes estavam se encaixando, pintando um quadro que eu não queria ver. Mas a mulher na minha casa, eu ainda não sabia quem ela era. Precisava saber. Molly, sussurrei, a palavra com gosto de cinzas. Quem é ela? A mulher aqui. Ela é idêntica. Ela é perfeita. Houve uma pausa, um leve suspiro da parte de Molly. Jed, ela começou, sua voz suavizando, embora a gravidade permanecesse. Será que ela tem uma irmã gêmea idêntica? A pergunta me atingiu como um soco no estômago, um golpe certeiro que me deixou sem ar. Uma gêmea idêntica. A ideia nunca, jamais havia me ocorrido. Elara nunca mencionara um irmão ou irmã, nem mesmo um filho único. Nossas famílias eram pequenas, a minha apenas com Molly e nossos pais, que já haviam falecido, a dela apenas com uma mãe viúva morando no Arizona. Sem irmãos, sem irmãs. Não, consegui dizer com a voz embargada, mas mesmo ao falar, a certeza vacilou. O quanto eu realmente sabia? Pense bem, insistiu Molly. É a única coisa que faz sentido, Jed.
A combinação perfeita. O roteiro. Combina. Encerrei a chamada com a mente um turbilhão. Gêmea idêntica. Tinha que ser. Era a única explicação para a imitação perfeita. A familiaridade profunda, combinada com os erros inexplicáveis. O realismo frio da situação me atingiu em cheio, gelando-me até os ossos. Meu olhar recaiu sobre o escritório em casa, ao lado da cozinha. O arquivo de Elara. Ela o mantinha trancado, sempre. Dizia que era para documentos importantes, impostos, testamentos, coisas assim. Mas ela era meticulosa, quase obsessiva com isso. Mais do que o necessário. Caminhei até o escritório, o assoalho rangendo sob meu peso. O armário de metal encostava-se na parede. Uma presença escura e imponente. Eu sabia onde Elara guardava uma chave reserva, ou pelo menos, onde ela a guardava. Pensamento eu não sabia. Escondida sob uma tábua solta do assoalho atrás da escrivaninha dela, um segredo que eu havia descoberto anos atrás, sem nunca ter tido motivo para usá-la. Levantei a tábua, meus dedos trêmulos, e encontrei a pequena chave enferrujada. A gaveta de cima deslizou para dentro da fechadura, girando com um clique suave. Dentro havia extratos bancários, apólices de seguro e nossa certidão de casamento. Examinei-os rapidamente, meus olhos percorrendo o conteúdo, mas nada me chamou a atenção. Então eu reparei. A gaveta de baixo, que parecia fazer parte do armário principal, tinha outra fechadura, menor, uma fechadura separada. Elara sempre foi tão cuidadosa. O que seria tão importante que precisava de uma fechadura dupla? Fechei a gaveta de cima, o clique ecoando no quarto silencioso. Precisava de outra chave. Onde Elara esconderia algo tão pessoal? Minha mente trabalhava a mil, buscando qualquer lembrança, qualquer pista. Seu porta-joias. Ela tinha uma pequena caixa de madeira na mesa de cabeceira, cheia de peças sentimentais, bijuterias e, ocasionalmente, um colar de pérolas verdadeiras que ganhara da avó. Voltei sorrateiramente para o quarto, o som da água do banho ainda correndo, embora agora mais fraco. O criado mudo dela. A pequena caixa de madeira polida. Abria. Dentro, aninhada sob um colar de contas de âmbar e um medalhão de prata, estava uma pequena chave ornamentada. Minha mão tremeu ao pegá-la. Voltei ao escritório e girei a chave na fechadura da gaveta de baixo. Ela girou com um clique satisfatório. Abri a gaveta. Lá dentro, quase escondida, havia uma única pasta fina de papel pardo. Estava etiquetada com a caligrafia impecável de Elara como pessoal privado. Meu coração batia forte contra as costelas. Abri a pasta. 2 certidões de nascimento, idênticas em todos os detalhes. Elara Elizabeth Wilson, Hannah Louise Wilson. Mesmos pais, mesma data de nascimento, mesmo hospital, gêmeos. Debaixo dos certificados, uma pilha de fotografias. 2 meninas idênticas. Desde a infância, rechonchudas e sorridentes com roupas combinando. Durante a infância, sorrisos banguelas, joelhos ralados. Durante a adolescência, fotos do ensino médio, seus rostos indistinguíveis, seus sorrisos ligeiramente diferentes, um pouco mais suave. E então, abruptamente, nada. As fotos pararam logo após a formatura do ensino médio. Sem faculdade, sem primeiros empregos, sem vida adulta. Apenas um vazio repentino e perturbador. A água da banheira parou de correr. Ouvi um leve respingo, depois o som inconfundível do ralo puxando a água. Ela sairia em breve. O som da água da banheira escoando foi ficando mais alto, até parar. Ouvi movimento no andar de cima, um rangido do assoalho. Minhas mãos trabalharam freneticamente, empurrando a pasta pessoal privada de volta para a gaveta de baixo, trancando-a e depois trancando a gaveta de cima. Recoloquei a pequena chave na caixa de joias de Elara e a chave maior embaixo da tábua do assoalho, com o coração batendo forte no peito. Praticamente corri para a sala de estar, me jogando no sofá assim que a não Elara desceu as escadas. Ela surgiu, envolta em um dos roupões de banho macios de Elara, os cabelos loiros úmidos e grudados nos ombros. Seu rosto estava limpo, sem maquiagem, e nessa ausência de maquiagem, as diferenças, embora sutis, eram mais evidentes. Seus olhos, ainda tão parecidos com os de Elara, tinham uma nitidez, um brilho predatório que eu nunca vira nos da minha esposa. Ela parou no pé da escada, o olhar percorrendo o cômodo, parando em mim. "Está se sentindo melhor?" perguntou ela com a voz calma, talvez até um pouco calma demais. Forcei um sorriso, meus lábios estavam rígidos. "Muito", disse, tentando parecer casual, enquanto pegava o controle remoto,
Mudei de canal várias vezes, parando em um jogo de basquete que não me interessava. Só estou vendo os resultados. Eu precisava de mais tempo. Tempo para pensar, tempo para entender. Não Elara acomodou-se na poltrona em frente a mim, pegando uma revista que não abriu. O silêncio se prolongou, carregado de perguntas não ditas. Decidi insistir sutilmente a princípio. Sabe, comecei com a voz leve. Vendo todas aquelas fotos antigas no escritório hoje, fiquei pensando em como era crescer. Qual era a sua parte favorita da infância, Elara? Observei-a atentamente, com cada músculo do meu corpo tenso. Ela fez uma pausa, o olhar distante, como se estivesse vasculhando memórias. Ah, você sabe, disse ela, com a voz um pouco apática demais. Verões no lago, brincando lá fora, só sendo criança. Ela ofereceu um sorriso genérico, daqueles que pareciam largos demais. Qual lago? Perguntei, ainda num tom casual, mas com um alerta interno. A família de Elara tinha uma pequena cabana no lago Michigan, um lugar que visitávamos com frequência. Ela nunca diria simplesmente o lago. O sorriso dela vacilou por um segundo. Ah, só um lago, um lugar de família. Você sabe como é. Ela acenou com a mão, como quem diz, desdém. Certo, murmurei, fingindo estar absorta no jogo. E aquela vez que você quebrou o braço caindo da árvore, mamãe ficou tão brava. Elara havia quebrado o braço aos 9 anos, perseguindo um esquilo até o topo de um carvalho no quintal de casa. Um incidente memorável, com pontos e um gesso rosa brilhante. Os olhos de não Elara desviaram-se num lampejo de pânico. Ah, sim, disse ela, soltando uma risada nervosa. Aquilo foi um incidente e tanto. Tão desastrada, não é? Sua resposta foi vaga demais, ensaiada demais. Não havia detalhes, nenhuma lembrança genuína. Ela não estava fingindo. Estava desesperadamente se agarrando a qualquer coisa, tentando preencher as lacunas de uma história que não havia vivido. Ficou claro, ela não era uma mestre da dissimulação, não da maneira que eu imaginava. Era alguém desesperada, representando um papel com um roteiro incompleto. A aparência perfeita escondia uma profunda vulnerabilidade, uma falta de conexão verdadeira com a vida que imitava. Peguei meu celular, fingindo que estava checando e-mails. Meus polegares se moveram rapidamente, digitando uma mensagem para Molly. Encontrei umas fotos antigas da família. Descobri que Elara tinha uma irmã gêmea. Nunca mencionei nada sobre ela. Você sabe se os pais dela tiveram outra filha? Mantive a mensagem codificada por precaução. Poucos minutos depois, Molly respondeu. Uma gêmea? Você está brincando. Não, nunca ouvi nada. Elara sempre disse que era filha única. Sério, Jed, tome cuidado. Consiga alguma prova, se puder. Não deixe que ela saiba que você está de olho nela. Eu precisava confirmar a identidade dela. E precisava de provas. Algo concreto para Molly. Algo para mostrar à polícia caso a situação piorasse. Eu precisava de uma foto nítida dela. Ei, eu disse me virando para não Elara, com voz casual. A luz aqui está péssima. Você parece cansada da viagem. Deixa eu tirar uma foto. O pôr do sol sempre te deixa tão bonita. Era uma desculpa esfarrapada, mas a melhor que consegui inventar. Seus olhos se estreitaram, um lampejo de suspeita. Ela se enrijeceu, uma sutil mudança em sua postura. Ah, não, Jed, disse ela, com a voz repentinamente firme. Não estou muito afim de tirar fotos agora. Meu cabelo ainda está molhado. Ela evitou meu olhar, virando o rosto ligeiramente. A atmosfera no cômodo estava carregada de uma nova tensão. Ela sabia, ou suspeitava. Meu olhar atento não havia passado despercebido. Eu a havia encurralado, uma desconhecida, em minha própria casa, e ela claramente fazia parte de uma trama mais profunda e sinistra envolvendo minha esposa. O perigo, de repente, tornou-se muito real, muito presente. Na manhã seguinte, anunciei que me sentia bem o suficiente para uma pequena caminhada, só para esticar as pernas. Não Elara estava na cozinha, fazendo torradas, de costas para mim. Não se esforce demais, disse ela, com a voz sem qualquer preocupação genuína. Era uma frase feita, dita sem convicção. Assim que a porta da frente se fechou, não fui caminhar. Em vez disso, peguei uma pequena e discreta câmera de segurança na garagem, uma que eu havia comprado para uma viagem no ano passado e nunca usado. Instalei-a rapidamente, escondendo-a atrás de um vaso de planta na sala de estar, angulada para capturar a entrada principal e a área de estar. Uma pequena luz azul, quase invisível, piscou uma vez e depois se estabilizou em um brilho constante. Ela gravaria tudo.
Voltei minutos depois, fingindo indiferença, assobiando uma melodia desafinada. O ar está agradável, disse, tirando meu casaco leve. Não, Elara. Apenas assentiu, ainda no balcão. Observei-a enquanto se movia, percebendo cada gesto, cada nuance. Ela ainda era perfeita em sua imitação, mas os sinais sutis estavam lá para mim. O homem que conhecia Elara melhor do que ninguém. Uma falta de calor em seus olhos. Uma certa rigidez em seus ombros. Meu telefone tocou. Era a Molly. Atendi, em voz baixa. Jed, eles já saíram do avião, disse ela, com a voz embargada pela emoção contida. Elara e Clark Miller. Eu os vi saindo do portão de embarque. Eles confirmaram a reserva no Four Seasons de Milão. As palavras me atingiram com o peso de uma constatação definitiva. Isso não era uma brincadeira. Isso não era um erro. Era um ato calculado e deliberado. Encerrei a ligação, pressionando o polegar com força contra a tela. Virei-me para a mulher, ainda no balcão, cantarolando uma musiquinha que não era da Elara. Hannah, eu disse, minha voz cortando o silêncio da cozinha, nítida e clara. Ela congelou. Suas mãos, que estavam tentando alcançar a cafeteira, pararam no ar. Seu cantarolar cessou. Ela ainda estava de costas para mim, mas eu podia sentir a tensão emanando dela. Uma mudança repentina e palpável no ar. Seus ombros caíram levemente. Ela havia sido pega. Lentamente ela se virou. Seu rosto, geralmente tão sereno, estava pálido. Seus olhos, que momentos antes eu vira penetrantes, agora revelavam um medo cru e desmedido. A máscara perfeita de Elara havia se estilhaçado, revelando algo frágil e aterrorizado por baixo. Como você sabia? Ela sussurrou com a voz quase inaudível. Eu sei de muita coisa, Hannah. Eu disse com a voz baixa e controlada, embora por dentro uma tempestade de fúria e mágoa estivesse se formando. Eu sei sobre as certidões de nascimento. Eu sei sobre as fotos. Eu sei que Elara tem uma irmã gêmea de quem ela nunca me contou. Dei um passo à frente. Agora, eu quero saber tudo. Por que você está aqui? O que Elara está fazendo? E quem exatamente é Clark Miller? Ela engoliu em seco, o olhar percorrendo a cozinha como se procurasse uma rota de fuga. Ela só precisava que eu ficasse aqui, gaguejou Hannah com a voz trêmula, por alguns dias, para que parecesse que tudo estava normal. Normal? Dei uma risada sarcástica escapando dos meus lábios. Normal para quem? Para mim? Para que Elara pudesse fugir com algum riquinho idiota? Hannah estremeceu. Ele é Daniel Brooks, corrigiu-se suavemente. Elara está saindo com ele há meses. Esta viagem. Esta é a fuga deles. Ela fez as malas semanas atrás, aos poucos. Ele tem dinheiro, Jed. Muito dinheiro. O suficiente para recomeçar. Uma mistura nauseante de raiva, traição e confusão me invadiu. Minha esposa. Minha Elara. Planejara tudo meticulosamente, bem debaixo do meu nariz. Usando a própria irmã gêmea para me fazer de bobo. Que audácia, que cálculo frio. E você? Insisti com a voz firme. Por que você faria isso, Hannah? Por que mentiria para mim, entraria na minha casa e fingiria ser minha esposa? Hannah torcia as mãos, os olhos suplicantes, desesperados. Ela me prometeu dinheiro, Jed, sussurrou com lágrimas nos olhos. Disse que era uma saída. Devo dinheiro a algumas pessoas. Minha vida não tem sido fácil. Ela disse que era simples, só alguns dias. Você estava doente, você nem ia perceber. Senti uma pontada de algo parecido com pena, rapidamente sufocada pela raiva ardente. Que tipo de dinheiro? Perguntei. E o que mais ela mandou você fazer? Havia mais alguma coisa? Algum documento? Algum bem que ela queria que você liquidasse? Enquanto eu insistia para obter mais detalhes, um brilho desesperado surgiu nos olhos de Hannah. Ela sabia que eu a tinha na palma da mão. Ela sabia que a farsa tinha realmente acabado. Com um movimento repentino e explosivo, ela disparou. Passou por mim num instante, um borrão de movimento indo direto para a porta da frente. Ela não ia mais conversar. Ela estava correndo. A vida tem o poder de nos levar por caminhos familiares a territórios desconhecidos, forçando-nos a confrontar as escolhas que pensávamos já terem sido feitas por nós. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os passos de Hannah se dissiparam pela rua, e eu fiquei ali parada, a porta da frente aberta deixando entrar o ar úmido da tarde. O silêncio na casa, agora que ela tinha ido embora, parecia mais pesado, mais frio. Peguei meu celular, meus dedos trêmulos. O número da Molly de novo. Ela se foi, declarei, com a voz plana, sem emoção.
Ela fugiu, mas antes disso, me contou tudo. Sobre Daniel Brooks, sobre o caso da Elara, sobre toda essa armação. E ela é a irmã gêmea da Elara, Molly. A irmã gêmea idêntica dela, Hannah. Encontrei as certidões de nascimento delas, as fotos de bebê. Elara usou a própria irmã para mentir para mim, para me distrair enquanto fugia. Houve um silêncio atônito do lado de Molly, seguido por um som agudo, quase gutural, de descrença. Uma gêmea? Jed, eu nem consigo... Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Sua voz estava carregada de pura fúria. Meu Deus, Jed, me desculpe. Isso é maldade. Farei o que for preciso, custe o que custar. A raiva dela, refletindo a minha, foi um pequeno consolo. Lembrou-me de que eu não estava completamente sozinha nessa realidade distorcida. Preciso de um advogado, Molly, eu disse, as palavras soando estranhas na minha boca. Alguém que lide com esse tipo de coisa. E preciso proteger o que restou. Liguei para o escritório de advocacia logo cedo. O Sr. Davis, um amigo da família que havia cuidado do inventário dos meus pais, foi compreensivo, com voz ponderada. Jed, precisamos documentar tudo. Imediatamente, todas as contas, todos os bens. Vamos começar com um inventário e bloquear tudo o que for em conjunto. As medidas práticas foram como um banho de água fria, me trazendo de volta à realidade, que era menos sobre emoção e mais sobre estratégia jurídica. Foi um processo doloroso, que confirmou que meu casamento realmente havia se rompido de forma irreparável. Voltei para a sala de estar, meu olhar pousando no vaso de plantas. A pequena luz azul da câmera escondida piscava incessantemente. Peguei a câmera e a conectei ao meu laptop. A gravação era nítida, sem cortes. Hannah movendo-se com a graça de Elara, e então a rigidez repentina quando a chamei pelo nome. O medo em seus olhos, a confissão desesperada e finalmente o borrão de sua fuga. Estava tudo ali, prova objetiva, dissipando qualquer resquício de dúvida. Era uma dura verdade, gravada e sem edição. Fotografei cuidadosamente as certidões de nascimento, as fotos antigas das duas meninas idênticas, digitalizando-as. Enviei-as para Molly. Prova, escrevi por mensagem. Uma única palavra carregada de uma vida inteira de traição. Molly, ainda no exterior, tornou-se minha informante relutante. Elas se hospedaram no Four Seasons, Jed. Ela mandou uma mensagem algumas horas depois. Serviço de quarto, uma garrafa de champanhe. Agindo como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Cada mensagem era uma ferida nova. Um pequeno corte que reabria a ferida que supurava em meu peito. Elara vivendo uma fantasia enquanto sua irmã gêmea encenava uma farsa cruel em minha casa. Comecei a vasculhar nossos registros financeiros, extratos, recibos, contas conjuntas. O choque inicial começou a dar lugar a uma raiva mais fria e metódica. Agora eu via as mudanças sutis, os pequenos saques, as transferências cuidadosas dos últimos meses. Uma conta que eu não reconhecia, com um saldo que crescia constantemente. Outra, para investimentos onde o dinheiro desaparecia silenciosamente. Não foi um impulso repentino. Foi uma traição longa e meticulosamente planejada. As viagens de fim de semana que Elara fazia sozinha, para conferências, ou fins de semana com as amigas. As roupas novas, os presentes caros que ela comprava para si mesma. Tudo agora visto sob uma nova e sombria luz. Cada comentário casual, cada lembrança compartilhada, distorcida em uma mentira. 7 anos, uma vida inteira, agora reduzida a uma ilusão meticulosamente construída. A raiva, inicialmente intensa e descontrolada, solidificou-se numa determinação fria e inflexível. Eu não deixaria isso passar. Eu exporia a verdade. Eu lidaria com as consequências, quaisquer que fossem. Não se tratava apenas do meu casamento. Tratava-se da desonestidade fundamental que permeava a minha vida. Senti um peso esmagador. A profunda e nauseante constatação de que meus 7 anos de casamento, a base da minha vida adulta, não passavam de uma mentira cuidadosamente construída. A mulher que eu amava, a mulher em quem eu confiava, havia orquestrado essa elaborada e cruel farsa. A necessidade de respostas, de um desfecho, tornou-se uma dor profunda em meus ossos. Estou indo para Milão. Mandei uma mensagem para Molly. Preciso falar com ela, cara a cara. A resposta dela foi imediata. Quando? Posso ajudar com as passagens aéreas. E encontro você lá, Jed. Você não precisa fazer isso sozinho. Era uma promessa silenciosa de apoio.
uma tábua de salvação lançada através do oceano. O ar de Milão estava fresco e revigorante, um contraste gritante com a tarde úmida que eu havia deixado para trás. O peso da minha missão recaiu sobre meus ombros quando saí do táxi. Molly estava esperando, encostada em uma coluna, o rosto marcado pela preocupação. Ela vestia seu uniforme, pois acabara de terminar uma escala, mas seus olhos revelavam uma preocupação mais profunda e pessoal. Ela apenas assentiu, um reconhecimento silencioso da dor que pairava entre nós. Jed, disse ela com a voz baixa, uma promessa de apoio em seu tom. Encontramos Elara e Daniel Brooks no Four Seasons. Não foi difícil. Molly tinha contatos, e o homem tinha gostos caros. De um canto tranquilo do saguão, os observamos. Elara, vibrante e risonha, seus cabelos loiros captando a luz, enquanto gesticulava animadamente, completamente alheia à minha presença. Ela parecia feliz, verdadeiramente feliz, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Foi como uma punhalada no meu coração, uma visão que apertou ainda mais o nó da traição em meu estômago. Eles vão jantar no Il Giardino hoje à noite, sussurrou Molly, checando o celular. Às 8 horas. Uma reserva em nome de Brooks. Ela conseguira obter a informação com um concierge, mais um pequeno favor que lhe fora concedido. Nos posicionamos em frente ao restaurante, um italiano sofisticado conhecido por seu ambiente tranquilo e romântico. Encontramos um pequeno café do outro lado da rua tomando cafés enquanto esperávamos. A noite caiu, os postes de luz se acenderam projetando longas sombras. Meu coração batia forte, um tambor constante e rítmico contra minhas costelas. Era isso, o confronto pelo qual eu havia atravessado um oceano. Exatamente às 8 eles chegaram. De braços dados, Daniel Brooks, a personificação do sucesso confiante, Elara radiante, o rosto iluminado por um sorriso genuíno e despreocupado. Passaram por nós, tão perto que pude ouvir sua risada suave e ver como sua mão repousava naturalmente na dele. Pareciam um casal feliz, completamente à vontade, como se pertencessem um ao outro, como se o mundo deles fosse perfeito. Esperei até que se sentassem, pedindo uma garrafa de vinho, com as cabeças inclinadas uma em direção à outra. Então, movi-me. Molly ficou para trás, uma sentinela silenciosa. Atravessei o elegante restaurante, passando pelas mesas cobertas com toalhas de linho e pelas conversas sussurradas, meu olhar fixo na mesa deles. Cada passo era deliberado, cada respiração controlada. Parei ao lado da mesa deles. Elara, eu disse, com a voz calma, quase sobrenaturalmente calma, mas carregada de uma determinação férrea que vibrou pelo silêncio do cômodo. Elara ergueu a cabeça bruscamente. Seus olhos, geralmente tão expressivos, se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto num instante, deixando-a pálida, quase fantasmagórica. Seu sorriso desapareceu, substituído por puro choque, que rapidamente se transformou em horror. A taça de vinho que ela segurava tremeu levemente e, em seguida, tilintou contra a mesa. Daniel Brooks, inicialmente arrogante, ergueu os olhos com um meio sorriso condescendente no rosto. Ele me viu o terror de Elara, e a arrogância evaporou, substituída por uma compreensão repentina e cautelosa. Ele não sabia quem eu era, mas soube instantaneamente que eu era um problema. Acho que precisamos conversar. Continuei, sem demonstrar qualquer emoção na voz. Sobre Hannah, sobre sua viagem até aqui, sobre o dinheiro que você vem desviando há meses e sobre a vida que você construiu sobre uma base de mentiras. Deixei as palavras pairarem no ar, cada uma delas como um golpe de martelo. Elara encontrou sua voz, um sussurro estrangulado. Jed, o que você está fazendo aqui? Isso não é... Eu posso explicar. Ela estendeu a mão pairando sobre mim, mas sem chegar a me tocar. Explicar o que, Elara? Perguntei, com o olhar frio e inabalável. Explicar por que você mandou sua irmã gêmea, uma gêmea cuja existência você nunca me contou, para se passar por você. Explicar por que você zerou nossas contas conjuntas e abriu novas. Explicar por que você está tendo um caso com o Sr. Brooks há Deus, sabe quanto tempo? Ela tentou negar, dar desculpas, suas palavras fracas, desmoronando sob o peso do meu olhar frio e firme. Não, Jed, não é assim. Eu ia te contar. Não é o que você está pensando. Eu a interrompi, minha voz num tom calmo e definitivo. É exatamente o que eu penso, Elara. E estou entrando com o pedido de divórcio. Imediatamente. Vou expor a fraude. E eu sei de tudo. Tudo. A compostura de Elara, já abalada, desmoronou completamente.
Ela desabou ali mesmo, naquele elegante restaurante, lágrimas escorrendo pelo rosto. A voz, um sussurro rouco. Jed, por favor. Ela soluçou, estendendo a mão para a minha. Não faça isso. Eu cometi um erro terrível. Eu te amo, Jed. Por favor, me perdoe. O teatro era familiar, uma atuação que eu já tinha visto antes em discussões menores, planejada para evocar pena, para manipular. Mas desta vez era tarde demais. A fonte do meu perdão havia secado, deixando apenas um vazio frio. Daniel Brooks, sentado rigidamente ao lado dela, parecia cada vez mais desconfortável. Sua arrogância inicial havia se transformado em uma tentativa desesperada de parecer indiferente. Elara, talvez este não seja o momento nem o lugar, interrompeu ele, tentando salvar as aparências. Molly descobriu que ele era um empresário duvidoso, com um histórico de negócios escusos e investimentos ruins. Ele tinha seus próprios problemas, e aquela cena pública claramente não fazia parte de seus planos. Recuei a mão num gesto silencioso e decisivo. Não há nada para perdoar, Elara, disse com a voz firme e o olhar inabalável. E não há nada a explicar. Meu advogado entrará em contato. Estamos tomando medidas legais por fraude, entre outras coisas. Virei-me para Daniel Brooks. O senhor também ouvirá falar dele, Sr. Brooks. Nesse instante, Molly apareceu, sua presença um contraponto sólido e calmo aos apelos cada vez mais intensos de Elara. Ela simplesmente ficou ao meu lado, de braços cruzados, com uma expressão que misturava raiva e uma resolução silenciosa. Elara olhou para Molly, os olhos arregalados, os apelos morrendo em seus lábios. Molly não disse nada, mas sua presença dizia tudo. Virei-me e fui embora, deixando Elara soluçando à mesa. Daniel Brooks com uma expressão encurralada e furiosa. O confronto estava completo. Não ofereceu nenhuma satisfação, apenas uma dor profunda e persistente. A dor emocional ainda era intensa, uma ferida aberta, mas o passo necessário havia sido dado. Molly e eu voltamos para os Swiss Patriceus e no dia seguinte, o silêncio do longo voo carregado do peso tácito do que nos aguardava. A tarefa assustadora de desvendar o engano de Elara. O cuidadoso desvendar uma vida tão intrincadamente tecida de mentiras. Dei entrada no pedido de divórcio assim que voltei para a cidade. A notícia se espalhou como fogo em palha pela nossa pequena comunidade do meio-oeste. A história do gêmeo idêntico, o caso extraconjugal, o dinheiro roubado. Tudo isso se tornou o principal assunto de fofoca, sussurrado no café da manhã, discutido em voz baixa no supermercado. Amigos e vizinhos reagiram com uma mistura de choque, pena e uma fascinação mórbida. Os olhares cúmplices, as perguntas veladas, tudo isso tornou a vida de Jed ainda mais difícil, um lembrete constante da humilhação pública. Semanas depois, meu telefone tocou, um número desconhecido. Era Hannah. Ela tinha ouvido falar do divórcio, dos boatos. Sua voz estava hesitante, tingida de medo, mas também de uma esperança desesperada. Jed, disse ela, eu sei que você está passando por muita coisa, mas eu quero ajudar. Se eu testemunhar contra Elara em troca de imunidade, isso poderia te ajudar? Eu tenho informações, coisas que eu sei. Eu escutei pensando profundamente. Essa era a abertura que eu precisava. Hannah era a chave, a testemunha interna. Era a única maneira de realmente obter justiça, de trazer tudo à luz e, talvez para mim, de encontrar algum tipo de paz. Sim, Hannah, eu disse, com voz firme. Sim, seria. A batalha judicial começou então, um processo longo e doloroso. Cada detalhe íntimo do nosso casamento despedaçado, cada registro financeiro, cada verdade oculta foi exposto à luz impiedosa do tribunal. Foi exaustivo, humilhante, uma dissecação pública da minha vida mais privada. A cidadezinha tranquila, antes um lugar de conforto, tornou-se palco da minha ruína pública. Durante todo esse período, comecei a fazer terapia. Sentada em um consultório silencioso, conversando com um estranho sobre a profunda traição, sobre como reconstruir o senso de identidade quando o chão sob meus pés desmoronou. Foi um trabalho lento, doloroso, mas necessário. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Foi uma batalha longa e desgastante, mas, no fim, o Sr. Davis conseguiu a maior parte dos meus bens, graças, em grande parte, ao depoimento de Hannah e aos registros meticulosos que Elara deixou. Elara enfrentou sérias penalidades financeiras,
e sua reputação em nossa pequena cidade foi completamente e irremediavelmente prejudicada. Não havia como se recuperar daquele tipo de exposição pública. Ela simplesmente desapareceu. Corriam boatos de que ela estaria vivendo em algum lugar quente, alimentados pelo pouco que ela conseguiu esconder, mas eu nunca mais a vi nem ouvi falar dela. Sua vida, como eu a conhecia, estava em ruínas, consequência direta de suas próprias escolhas calculadas. Após seu depoimento e a obtenção de imunidade, Hannah mudou-se para a costa oeste. Alguns meses depois do julgamento, enviou uma única e curta carta, um simples pedido de desculpas por seu papel e uma breve nota sobre recomeçar a vida. Ela havia sido transformada para sempre pelo engano, marcada pela manipulação da irmã, mas também, eu esperava, livre da sombra de Elara, construindo sua própria vida longe dos destroços. Danielle Brooks, como Molly havia previsto, enfrentou seus próprios problemas legais, sem relação com o caso, o que prejudicou ainda mais sua já frágil posição no mundo dos negócios. Seu nome sumiu das manchetes, mais uma vítima das escolhas de Elara. Lentamente, com cuidado, comecei a encontrar paz. A raiva aguda e intensa por tanto tempo começou a diminuir, deixando para trás uma dor surda que com o tempo também se dissipou. Concentrei-me em reconstruir meu lar, não apenas a estrutura física, mas a sensação que ele me proporcionava. Reconectei-me com amigos e familiares, apreciando seu apoio inabalável mais do que nunca. Molly permaneceu uma presença constante, nosso vínculo fortalecido pela provação, uma compreensão silenciosa se formando entre nós, que não precisava de palavras. Frequentemente, eu me sentava na varanda, observando o pôr do sol sobre o tranquilo quintal típico do meio-oeste americano, refletindo sobre o preço moral pago por todos. A natureza insidiosa das verdades ocultas, como elas podem distorcer e deturpar não apenas as vidas que escondem, mas a de todos que tocam. Aprendi a confiar novamente, com cautela, ciente da vulnerabilidade inerente ao amor, a se abrir para outra pessoa. A casa vazia, antes um símbolo silencioso de traição, aos poucos, se tornou um santuário novamente, um lugar tranquilo de cura e vida honesta. Agora, eu entendia que pagar o preço pela infidelidade não se resumia apenas a perdas financeiras, batalhas judiciais ou mesmo ao peso esmagador da humilhação pública. Era um ajuste de contas mais profundo consigo mesmo, uma reavaliação profunda da confiança e uma jornada dolorosa e necessária para reconstruir a própria identidade. Olhei para o meu tranquilo quintal no meio-oeste americano, sentindo o cheiro de grama recém-cortada na brisa da noite. As cicatrizes estavam lá, indeléveis, mas também a sabedoria conquistada com dificuldade, fruto do que eu havia suportado. Eu estava pronto para um novo capítulo. As semanas seguintes pareceram uma eternidade. As batalhas judiciais foram terríveis, dissecando cada detalhe dos nossos 7 anos juntos. A traição de Elara, seu elaborado engano usando Hannah, tudo exposto. A pequena cidade fervilhava com isso. Um zumbido implacável de fofocas e pena que me irritava profundamente. Elara desapareceu. Sua reputação e finanças em ruínas. Um fantasma da mulher que eu pensava conhecer. Hannah, depois de testemunhar, pegou o dinheiro que Elara lhe prometera e também sumiu para recomeçar em algum lugar distante. Muitas vezes me perguntei se ela realmente encontrou a paz. Os dias foram passando, cada um passo lento e deliberado para longe da destruição. Molly estava lá, uma mão firme, um apoio silencioso que me ancorava. A casa, antes um símbolo de tudo que havia sido perdido, lentamente começou a parecer um lar novamente. Aprendi que a confiança, uma vez quebrada, se reconstrói com cautela, tijolo por tijolo, de forma dolorosa. O preço da infidelidade não foi apenas o dinheiro ou a vergonha pública, mas a profunda mudança na minha visão de mundo, na minha capacidade de confiar em outra pessoa novamente. Olhando para o meu tranquilo quintal no meio-oeste americano, eu sabia que as cicatrizes sempre estariam lá, mas também estaria uma sabedoria conquistada com dificuldade, uma resolução silenciosa de viver uma vida honesta.